Muito bem-vindos a um novo podcast Pense Nisso, um momento especial onde refletimos juntos sobre engajamento, performance e desenvolvimento de pessoas. Sou o Diogo Piovesan e hoje falaremos sobre um tema muito importante em todas as organizações, a inovação. Mas antes disso, se você gostou do conteúdo, dá um curtir no vídeo e siga o nosso canal para que você receba nossas postagens e nossos vídeos em primeira mão e você fique por dentro de todas as novidades. Bom, pessoal, você já deve ter refletido sobre inovação dentro da sua empresa, a necessidade de inovar para a gente ter ali uma empresa, uma organização competitiva em um mundo de tanta concorrência, um mundo tão volátil, enfim, isso todos nós sabemos, né? Mas vocês sabem uma grande dificuldade que as empresas têm, normalmente as empresas tradicionais, na arte de inovar? Bom, eu vou falar para vocês. As empresas, elas pensam em inovação, elas pensam em inovar em todas as áreas, isso é muito natural, porém elas não têm um plano, elas não têm um setor dedicado dentro das organizações para ter um processo de melhoria contínua. É isso mesmo. As coisas são implantadas e assim ficam ao longo dos anos. Certamente tudo isso é necessário, né? Ir atrás de case, ir atrás de projetos de sucesso para implementar dentro da organização, mas tem uma coisa antes disso que precisa ser feita. As empresas, elas precisam mapear os seus processos internos já existentes. Ela precisa ter um setor onde faça esse processo de melhoria contínua. Isso precisa ser enraizado na cultura da empresa para que todos participem desse processo de melhoria contínua para ajustar processos. É isso mesmo. Inovar não é só trazer uma caixa diferente, um software diferente, uma inteligência artificial integrado com alguma funcionalidade ou um sistema diferente, robô, enfim. Inovação não é só isso. Isso tudo faz parte da inovação, tudo isso é necessário. Porém, hoje as empresas têm uma grande dificuldade de mapear os processos existentes dentro das organizações, propor melhorias contínuas, medir essas melhorias contínuas e melhorar o seu processo e ser mais efetivo de uma maneira global dentro da instituição. E é muito necessário ter a sustentação do que nós já temos. Então, para que a gente inove, a gente precisa sustentar o que nós temos com qualidade. E não é só sustentar, nós precisamos sustentar e propor melhorias ao longo dos anos, ao longo do tempo, em cima do que nós já temos hoje. É muito comum as coisas mudarem, as regras mudarem, porque a gente vive num mundo muito ágil, muito dinâmico. E os processos dentro das organizações acabam não mudando na mesma velocidade do que as organizações externas fazem as suas mudanças. Que as pessoas só se preparam para um processo de melhoria contínua quando elas têm alguma auditoria. Então imagine uma certificação que as empresas têm, e aí elas, em cima daquelas certificações, posso pegar um exemplo, uma ISO, elas olham para tudo que elas têm e tudo que aquela certificação pede. Então elas criam ali um processo de melhoria contínua em cima dessa certificação, para que elas passem na certificação. Até aí não tem nada de errado, o processo é esse mesmo. Porém, não pode ser única e exclusivamente no período das certificações que as empresas devem olhar para a melhoria dos seus processos, a melhoria dos seus processos contínuos. Isso é o maior erro. A gente precisa olhar para dentro da nossa empresa e para os processos que nós somos responsáveis dentro das organizações com um olhar de melhoria contínua. O que eu posso melhorar esse mês? No mês que vem eu melhorei isso, o que eu posso melhorar no próximo mês? E assim é um ciclo que vai se estender até o último dia dessa organização. Então, nós não podemos nos limitar a certificações, a auditoria externa, para que a gente consiga ter ânimo e ter perseverança para poder melhorar os nossos processos, para poder medir, para poder mensurar, para poder reeditar as regras, reorganizar estruturalmente a organização. É uma cultura que nós temos simplesmente de fazer e corrigir o que foi pedido. Isso não é o bastante. Nós estamos num mundo muito competitivo, né? Se as empresas tiverem esse pensamento antigo lá da era industrial, elas vão ficar para trás. Porque as empresas de alto nível, as empresas multinacionais, elas estão inovando, elas estão melhorando, elas têm um ciclo de melhoria contínuo, elas rodam PDCA.
elas têm equipes dedicadas a olhar somente isso, a qualidade, a melhoria, o carinho com o processo, o carinho com o cliente, a experiência daquele cliente dentro da organização. Enquanto isso não for tão importante quanto criar novos processos, adquirir novos produtos, inovar, quanto isso não for tão importante como conseguir um novo cliente, manter o cliente atual, manter os processos atuais e melhorar ele a cada dia, essas empresas que não têm esse pensamento, que elas têm um pensamento retrógrado quanto a isso, elas estão, infelizmente, fadadas ao fracasso. Elas não vão ser competitivas contra as empresas que inovam, né? Elas estão olhando somente para a inovação como algo pontual, como algo que elas vão adquirir, uma aquisição de um software, um sistema novo, um robô que integra alguma coisa, e elas não se dão conta que a inovação é você também olhar os seus processos existentes, olhar os equipamentos que você já tem e fazer melhor com eles mesmos. Isso mesmo. Eu inovo quando eu tenho uma estrutura atual, eu mapeio essa estrutura, vejo o que eu consigo melhorar e mudo o processo. De repente, eu mudo o processo que hoje é A, B e C para C, A e B. E isso aí já é uma inovação dentro da empresa. Isso pode trazer um ganho enorme de receita, de satisfação. Enfim, a inovação é muito além do que aquisição de novos produtos, de novos robôs, de novos softwares. Se você quer fomentar o processo de melhoria contínua dentro da sua organização, eu trago aqui 4 dicas que vão te ajudar e vão te direcionar para que tenha sucesso nessa implementação. Vamos lá? A primeira tenha um setor, uma equipe responsável pela qualidade e pela melhoria contínua. É isso mesmo. Você precisa ter uma equipe dedicada a esse processo de melhoria contínua dentro da sua organização. Eles serão os guardiões da melhoria contínua dentro da organização e vão fomentar, eles vão enraizar essa cultura dentro da cultura organizacional de toda a empresa. Segundo, deixe muito claro os benefícios que o processo de melhoria contínua traz para as organizações, criando os metas fáceis de serem alcançadas em um curto prazo, que serão as metas iniciais, motivando todo esse processo entre os colaboradores e toda a organização. Terceiro, crie um programa de recompensa para as equipes de linha de frente. É isso mesmo. Fomente entre as equipes da linha de frente, aquelas que estão ali no chão da fábrica, de frente com os clientes finais, a cultura do processo de melhoria contínua. Fomente, através desse programa, o pensamento e a cultura de buscar processos, melhores processos dentro dos processos existentes para que a empresa consiga produzir de forma mais qualificada, com mais performance, com mais rentabilidade, com processos mais seguros do que os atuais. Quarto, mensure. Tenha KPIs, tenha indicadores que mostrem se os esforços que estão sendo realizados para o processo de melhoria contínua estão sendo empregados e estão tendo os resultados esperados dentro das organizações. É necessário ter todo esse processo, é necessário ter o engajamento, é necessário aplicar o processo de melhoria contínua, mas é muito importante mensurar para ver se os esforços que estão sendo aplicados da maneira correta. Agora que passamos por todos esses pontos, você aí acredita ainda que inovação é somente trazer algo disruptivo para a organização que você trabalha? Ou podemos nos reinventar, inovando todos os dias, através de uma análise qualificada dos processos atuais que nós temos, melhorando o que já está implantado para alavancarmos a nossa organização todos os dias. Pense nisso. Uma ótima semana e até a próxima!